Alô, tudo bem? Espero que sim e olha, bem-vindo ao vídeo de coaching desta semana. Atrasei-me um bocadinho, às vezes nem sempre é fácil conciliar agendas, mas estou a tentar ser um bocadinho mais consistente nas datas e gostava mesmo de lançar o meu vídeo sempre às segundas-feiras, mas olha, esta semana demorou um bocadinho mais, então cá estou numa quarta-feira chuvosa e fria, mas cheia de vontade de falar contigo. Então, ultimamente temos falado muito sobre relacionamentos, e mais num campeonato um bocadinho afetivo, da parte dos relacionamentos, e hoje gostava de continuar mais ou menos a mesma temática, mas não necessariamente de relacionamentos afetivos, mas gostava de falar contigo sobre necessidades humanas, não é? O que é isso de necessidades? E todos nós, como seres humanos, temos coisas que nós precisamos, certo? Aliás, Maslow foi a primeira pessoa a dedicar-se um bocadinho sobre as teorias da motivação humana, das necessidades humanas, com aquela célebre pirâmide, em que tantas coisas evoluíram noutros sentidos e outros autores desenvolveram outro tipo de trabalhos, mas não é tanto nesse tipo de necessidades que eu gostava, ou desse ponto de vista teórico das necessidades que eu gostava de falar contigo hoje. Tem mais a ver com qualquer relacionamento, tem muito a ver com preencher as necessidades da outra pessoa, preencher as tuas, certo? E preencher as necessidades da outra pessoa. E às vezes, quando há algum tipo de mal-estar ou algum tipo de conflito, não necessariamente um conflito grave, mas qualquer discórdia, não é? Eu chamo de conflito qualquer coisa em que há dois pontos de vista diferentes. Às vezes nós ficamos muito agarrados àquilo que é o nosso ponto de vista e às nossas necessidades e ficamos um bocado inflexíveis em relação a isso. E esse sítio, ou seja, quando nós comunicamos, e já agora, esta questão desta inflexibilidade pode surgir no meio de um conflito devido a diversas emoções. Eu até trouxe aqui os meus bonequinhos das emoções para te explicar um bocadinho. Pode ser, por exemplo, porque estás triste, não é? O conflito que te aconteceu pôs-te triste, deixou-te triste, então tu tornas-te mais inflexível por causa disso. Pode ser porque estás super zangado, e vem aqui o meu amiguinho da raiva, e então estás tão zangado, tão, sei lá, magoado, mas de uma maneira mais extrovertida, mais yang, e então a tua raiva está-te a pôr num estado de inflexibilidade. Pode ser o teu medo, certo? O medo, seja lá o que for, de que aconteceu no conflito ou que levou a esse tipo de situação, pode-te pôr num estado muito grande de inflexibilidade. Ou pode ser aqui a minha amiga repulsazinha, que eu chamo mais como um miminho, tipo a maneira de tu dizeres que, mas eu quero fazer a minha maneira, eu quero resolver à minha maneira. E portanto, qualquer uma destas quatro emoções te pode pôr num estado, e outras, te podem pôr num estado de maior inflexibilidade perante as necessidades dos outros. E qualquer relação, quer esteja numa boa fase ou numa má fase, tem muito a ver com a satisfação dessas mesmas necessidades, as tuas e a da outra pessoa, das outras pessoas que estão envolvidas. Não estou só a falar de relações afetivas, estou também a falar de relações de amizade, de profissionais, de uma série de outros campos. Então, quando surge um conflito, é importante, nós às vezes por causa destas tais emoções, temos tendência a ficar super inflexíveis, não é? Ter o nosso ponto de vista, é assim que nós vemos as coisas, estamos certos, e obviamente perante aquilo que é o nosso mapa-mundo, nós estamos certos, mas esquecemos um bocadinho que do outro lado há também outra pessoa que por acaso também acha que está certa e que por acaso também tem necessidades que precisa de satisfazer. E o meu formador de PNL, o Steve Linder, a pessoa que me formou em hipnoterapia e PNL e terapia da linha do tempo, disse-me uma vez uma frase, já fiz o curso dele, que é em 2011, 2012, portanto há muitos anos atrás, há 6 ou 7 anos atrás, e ele disse-me uma frase que na altura me marcou. Ele disse, numa relação de comunicação, a pessoa mais flexível vai sempre dominar a relação de comunicação. E eu, 7 ou 8 anos mais tarde, venho mesmo a perceber que de facto assim é. A pessoa que tiver maior capacidade de satisfazer as necessidades do outro passa a ter maior controle ou maior poder sobre a relação de comunicação estabelecida. Mas o que é que acontece? Quer às vezes seja numa relação amorosa, ou seja numa relação de amizade, ou seja numa relação profissional, nós temos muita tendência para, por causa das nossas necessidades estarem a precisar de ser preenchidas, ficarmos num sítio de inflexibilidade. E temos alguma dificuldade ou algum desafio a perceber que do outro lado está outra pessoa, ou outras pessoas, depende de com quem é que está a acontecer esta situação, que também têm as suas necessidades, só que às vezes podem ser diferentes das tuas. E quando as duas partes envolvidas em determinada situação se mantêm muito focadas nas suas próprias necessidades, é muito difícil de resolver, certo? Portanto, eu diria que um dos grandes segredos para resolveres qualquer desafio que estás a ter na vida ou qualquer conflito que está a surgir na tua vida tem muito a ver com se tu conseguires pôr um bocadinho do lado
as tuas necessidades momentâneas e focares na outra pessoa, focares no... Fazeste mesmo algumas perguntas, tipo, ok, esta é a maneira como eu vejo as coisas, mas tendo em conta quem a outra pessoa é, que tipo de necessidades é que ela será que ela tem? Como é que será que ela está a ver a mesma situação? Isto foi isto que magoou a mim, isto e aquilo, mas o que é que será que a magoou a ela? Certo? Tendo em conta a maneira como ela pensa, tendo em conta aquilo que ela valoriza, como é que será que ela se sente magoada, ou se sente desiludida, ou se sente não ouvida, ou não compreendida, seja lá quais forem as razões da outra pessoa. E quando uma das pessoas, ou as duas, conseguem pôr um bocado de lado as suas necessidades e focarem mais em satisfazer as necessidades da outra pessoa, fica mais fácil de ultrapassar este conflito. Porquê? Porque quando tu te dedicas a satisfazer as necessidades da outra pessoa, na psique dela há uma espécie de calma que volta. Quando essa pessoa, por exemplo, sente que tu a vais ouvir, que tu lhe vais fazer perguntas de olha, explica-me lá como é que tu vês a mesma situação, porque é que tu reagiste dessa maneira, o que é que tu estás a precisar, onde é que eu te posso compreender mais e melhor. Quando tu vais, de facto, investir tempo a fazer este tipo de perguntas, estas emoçõezinhas que eu te falei, a tristeza, a raiva, o medo, ou a esquisiticezinha, ou miminha, ou repulsazita, vão ter tendência para diminuir. Porque assim que a pessoa sente que está a ser ouvida, que está a ser compreendida, que há ali uma porta aberta para as suas necessidades também serem abordadas, a psique calma, a psique entra num estado de ok, estou a ser compreendida. Então muito da energia que anda à volta daquele conflito tem tendência a dissipar-se um bocadinho e a desaparecer um bocadinho, só porque a outra pessoa foi flexível às necessidades da outra. Agora, o que é que isto quer dizer? Obviamente não podes ser sempre tu a satisfazer as necessidades da outra pessoa, nem pode ser sempre a outra pessoa a satisfazer as tuas. Qualquer relação é um jogo de dar e receber. Qualquer relação até poderia ser uma relação de só dar, mas acredito que nós ainda não somos iluminados o suficiente para estar, pelo menos nós, os comuns, os mortais, para estar então numa situação em que só por eu dar consegue-se resolver a situação. Não, nós normalmente entramos para as relações a querer dar, a querer satisfazer as necessidades de outra pessoa, mas também entramos com uma espécie de moeda de troca que é, olha, mas eu também estou a precisar de ter aqui as minhas necessidades satisfeitas. E, então, se tu conseguires ser a pessoa mais flexível dessa relação de comunicação ou a pessoa mais flexível na gestão desse conflito, talvez fique mais fácil para vocês conseguirem dar passos suficientes para andar em frente. Então, quando se consegue comunicar sobre necessidades, isto é uma coisa muito importante na maioria das relações, mesmo nas relações afetivas. Porquê? Porque a outra pessoa não tem que adivinhar o que é que tu precisas ou o que tu deixas de precisar. Se tu tens uma necessidade qualquer que em determinada situação precisa ser satisfeita, cabe-te a ti abrir a boca e, na melhor das maneiras, não tens que ser querido e meigo se não é uma situação querida e meiga, mas podes abertamente falar para, olha, isto é o que eu estou a precisar para que se consiga dar um passo em frente e andar. E a outra pessoa pode-te encontrar o tal meet me halfway, pode-te encontrar a meio do caminho e dizer, ok, ótimo, e olha, e isto é aquilo que eu preciso para conseguir dar um passo em frente contigo. Pronto. E as duas pessoas ficam a saber que necessidade é que a outra está a precisar que seja satisfeita. E quando se consegue conversar e comunicar sobre necessidades diferentes, fica muito mais fácil de nós resolvermos os nossos conflitos nas nossas relações interpessoais. Agora, o que é que acontece? Quando os dois lados, imagina aqui o nosso medo e a nossa repulsa, ficam numa espécie de frente a frente, em que os dois lados se recusam a ceder, então isto torna muito difícil resolver qualquer coisa. Atenção que tu satisfazeres as necessidades de outra pessoa não significa que tu és mais fraco, ou que tu és mais frágil, ou que tu és mais isto ou mais aquilo. Significa que, até provavelmente podes ser a pessoa mais consciente daquela relação, mas significa que, ok, deixa-me lá ver o que é que esta pessoa precisa para que nós consigamos andar com isto em frente. E se a outra pessoa conseguir fazer o mesmo em relação a ti, eu tenho a certeza que esse conflito há de conseguir ser ultrapassado e há de conseguir ser resolvido. Agora, esta inflexibilidade em satisfazer as necessidades de outra pessoa não faz disto uma relação, certo? Uma relação é sobre ti, mas também é sobre o outro. E várias vezes, quando surgem estas emoçõezinhas, né, que são fortes e duras às vezes de gerir, está aqui a raivazinha a espreitar, muitas das vezes nós ficamos mais agarrados às emoções do que à lógica, do que ao racional daquilo que nos pode fazer de facto avançar com a situação em frente. E tudo bem que obviamente há tempo, às vezes é preciso tempo para deixar as emoções acalmarem um bocadinho, mas também é preciso que a nossa razão venha um bocado de cima. Porquê? Porque tu podes ter necessidades diferentes da pessoa que está nessa relação ou nesse desafio contigo. E, portanto, não podemos ficar só a resolvê-las da maneira como tu gostarias de resolver. Eu dou-vos um exemplo. Esta semana tive uma situação com amigas
e numa das alturas dessas amigas disse-me, mas eu preciso de tempo, só consigo falar daqui a algum tempo e eu preciso de tempo para deixar a situação acalmar e pronto, sair um bocadinho, as emoções irem um bocado ao sítio e espairecer, a situação respirar um bocadinho e espairecer. E eu disse, ok, eu percebo, o que é que eu percebi ali? Que havia ali uma necessidade para preencher. Eu disse, ok, eu percebo e estou disposta a isso, mas ao mesmo tempo eu tenho outro tipo de necessidades. E eu, por acaso, como pessoa, não sou tanto uma pessoa de deixar rolar, de precisar que as minhas emoções vão ao sítio. Isto sim, em situações que não me tiram completamente fora do controle, não é? Se tirassem emocionalmente, toda a gente precisa do seu timing para acalmar. E eu disse a essa minha amiga, pá, eu compreendo perfeitamente, estou disposta a dar esse tempo, mas agora eu também preciso que a minha necessidade seja ouvida e seja satisfeita. E disse na altura, olha, eu preciso que não passe muito tempo, que isto não se demore não sei quanto tempo até as emoções se resolverem, que é o que eu sinto que tem vindo a acontecer. E para mim, Marta, como pessoa, quanto mais tempo passa de uma situação que não se resolve, mais tendência eu tenho para ficar pior e para me afastar emocionalmente das emoções, da situação. E quando eu particularmente me afasto emocionalmente de uma emoção, às vezes nem sempre é fácil voltar atrás e voltar a falar sobre ela, porque o que eu sinto é, na altura, as minhas necessidades não foram ouvidas, não foram preenchidas e não foram respeitadas. E a outra pessoa encontrou-me a meio de caminho e disse, ok, então olha, dá-me este tempo, e pedimos X tempo, e segunda-feira sentamos-nos e falamos. E disse, ótimo, espetacular. Assim, eu também já tenho a minha necessidade satisfeita, que é, sei que no dia X, a hora X, vou poder sentar-me e falar abertamente e calmamente sobre este assunto contigo. E foi super fixe, porque depois encontramos na segunda-feira e falamos normalmente e o conflito desapareceu e foi à vidinha dele. E porquê? Foi um exemplo de uma situação em que as duas pessoas conseguiram perceber, ok, há aqui necessidades diferentes das minhas que precisam de ser satisfeitas. E em vez de ficarem numa postura de total inflexibilidade, cada uma cede um bocadinho, cada uma tenta colocar estas emoções um pouco de lado, pelo menos não pensar nelas durante algum tempo, agarrar-se à sua mente e agarrar-se àquilo que é certo de fazer e aquilo que é mais importante, que neste caso em particular era uma amizade. As duas pessoas continuam inflexíveis no sentido de eu preciso que as minhas necessidades sejam satisfeitas, mas flexíveis no sentido de eu dou-te isto, tu dás-me aquilo. Idealmente seria, não há cá regras, seria uma incondicionalidade total, mas pronto, às vezes estas emoçõezinhas metem-se ao barulho e fica um bocadinho mais difícil de gerir para nós, está bem? Então qual é que era a minha dica para ti? Gostava que tu pensasses um bocadinho nisto. Se estás neste momento numa fase que estás a ter um desafio com alguém ou com alguma situação, onde é que tu podes ser mais flexível? Onde é que tu podes ir satisfazer um bocadinho mais as necessidades da outra pessoa? E ao mesmo tempo, que necessidades tuas é que tu tens que precisas que a outra pessoa também as satisfaça, certo? E aprenderes também tu a abertamente comunicares as tuas necessidades e o que é que tu estás a precisar naquela situação. Mas lembrando-te de não ficares agarrado a estas emoçõezinhas e à tua inflexibilidade e de dedicares algum tempo também a pensar, ok, e o outro lado? Como é que será que o outro lado vê a situação? Como é que será que o outro lado, ou que necessidades é que o outro lado precisa que ele vá satisfazer? E pensares um bocadinho sobre isso e tentarem encontrar aqui um meio termo, tal meet me halfway, eu dou um passo, tu dás um passo, e isso sim é que ajuda as relações a irem, as nossas relações interpessoais a irem um bocadinho mais em frente e a nossa comunicação a melhorar um bocadinho melhor, quando conseguimos transparecer aberta e claramente as nossas necessidades e ao mesmo tempo conseguimos claramente ouvir e receber e ceder também às necessidades da outra pessoa que está connosco. Boa? Então conta-me um bocadinho depois sobre como é que foi experimentar esta coisa de ir satisfazer as necessidades da outra pessoa, ao mesmo tempo que também te lembras da tua e aprendes a comunicá-las abertamente e francamente, está bem? Um grande beijinho para ti, uma ótima semana e até para a semana. Talvez, segunda-feira não, estou de folga porque vou dar uma certificação em coaching, mas espero eu na terça já ter um vídeo novo e fresquinho para ti, tá? Uma grande beijoca da Marta Castro Ferreira, a tua coach de serviço. Vou passar a acabar os meus vídeos todos assim. Um beijinho, obrigada por estares desse lado e até à próxima. Ai, deixa-me descobrir o meu comando.